Gravando, tá? Se vocês quiserem fechar os vídeos, é melhor até, porque daí, né, preserva a imagem de todo mundo, só fico eu aqui conversando com vocês. Tá bom? Então, pessoal, essa disciplina, ela tem um jeitão assim. O começo é uma introdução geral sobre RP comunitárias. Depois a gente já vai caminhando para aqueles dois elementos importantes, que é entender o que é os conceitos base e entender o aspecto de RP comunitárias no terceiro setor, né? E RP comunitárias ou RP com a comunidade, como a gente já aprendeu, né, esse assunto, a partir dos conceitos de responsabilidade social, tá? Então a gente já falou lá a introdução sobre histórico de RP comunitárias, depois a gente já separou o que é RP comunitária, os conceitos, né, que vocês fizeram a atividadezinha para me entregar. Depois a gente fez RP comunitárias versus RP com a comunidade. Depois a gente trabalhou o público e o privado, né, que são conceitos de base. Aí esse outro material que está lá, para vocês verem, é o material, os três setores da comunidade, da sociedade. Então, público e privado, e depois aí os três setores da sociedade. Primeiro, segundo e terceiro setor. Tá? Então, essa aula está gravadinha lá. E aí a gente traz o ambiente onde se dá RP comunitárias, que é no ambiente das organizações da sociedade civil ou das ONGs, né, que é o terceiro setor, como a gente já vai compreender esse conceito. Então, assim, a disciplina tem um conceito introdutório, daí, no primeiro momento, explica o que é o terceiro setor e posiciona relações públicas dentro desse terceiro setor, e depois a gente parte para o entendimento de empreendedorismo social, que é uma outra prática hoje mais atual do terceiro setor, isso é conteúdo para a próxima aula, tá? E na terceira etapa, vamos dizer assim, a gente vai ver a responsabilidade social ou responsabilidade socioambiental ou sustentabilidade empresarial, que é onde que se dá RP com a comunidade, que é o RP dentro da empresa fazendo atividade com a comunidade, tá? Hoje a gente vai ver relações públicas no terceiro setor, tá bem? Então vamos lá. Será que é isso? Tudo certo com todo mundo, se alguém quiser. Tá bom? Opa, bati aqui. Então vamos lá. Então hoje nós vamos falar sobre relações públicas no terceiro setor. É importante que a aula passada, né, que é essa aula que eu postei lá hoje, vocês compreendam que o terceiro setor é esse setor das organizações sem fins lucrativos. É ali que se dá a prática da ação social, da ação comunitária, coletiva, pública, a partir de organizações privadas, que as ONGs elas são privadas, mas com finalidades públicas. Então, relações públicas comunitárias atua, né, principalmente nessas organizações de terceiro setor ou organizações da sociedade civil, que é o que a gente vai ver hoje, tá? Como é que é essa ação de RP no terceiro setor. Opa! Alguns fundamentos aqui. Como que se dá a prática de relações públicas nas organizações do terceiro setor? Ela tem que estar embasada em algumas coisas, é aí que eu falo para vocês. Não é tão simples atuar em RP comunitárias ou, né, você abrir uma vaga, né, em uma organização sem fins lucrativos, numa ONG, né? E como é que eu vou chegar? E como é que eu vou atuar? É igual como se eu estivesse trabalhando numa empresa? A princípio, sim, mas na essência, não. Tá? Na essência, implica você mergulhar e compreender
as características desse tipo de organização, que vai exigir de você, como profissional, comportamentos e entendimentos muito próprios desse ambiente, tá bom? Primeiro, é importante reconhecer a complexidade social e ter uma visão de mundo. O RP, para atuar em qualquer tipo de organização, mas principalmente organizações sem fins lucrativos, ele tem que entender da dinâmica social daquela questão que está envolvendo aquela entidade, ter uma visão global de mundo, né, de políticas públicas, né, de carências sociais, de dificuldades da comunidade e estar sensível a essa causa, tá? Porque ele tem que ser alguém que tem uma adesão, né, que tem um sentimento ali de troca e de envolvimento. Vai exigir muito mais envolvimento por parte dele, atuar no terceiro setor, tá? Entender os conceitos e as características daquela comunidade, porque o terceiro setor, ele atua, o público principal dele não é o funcionário, porque o terceiro setor não tem público interno praticamente, são muito poucos, né? Quem é o principal público do terceiro setor é a comunidade. Então, qual é essa comunidade, características que ela tem, compreender esse público essencialmente. Valorizar a solidariedade humana e a cidadania. Então, ele tem que trazer valores, né? Então, assim, vai ser exigido de você uma adesão mesmo a causas sociais. Seus valores como pessoa vão ter que estar em sintonia com esses valores sociais, né? Deixa eu colocar a Rebeca aqui. Então, a solidariedade, a cidadania, a promoção da igualdade, a luta por, né, alguma carência social que precisa ser, né, reparada naquela comunidade, vão ser causas que ele vai ter que também levar isso, né, e entender isso daí. Isso não pode ser alguma coisa menos importante ou irrelevante para o profissional, tá? Deve existir uma atuação interativa, colocando-se como articulador e incentivador. A gente já viu isso lá no começo, né? Que o RP, no terceiro setor, ou quando ele vai fazer essa ação com a comunidade, comunitária, ele não é o dono da verdade, ele não é quem define as questões, ele é alguém que articula, né, que une os projetos, que identifica essas demandas, mas nunca sendo de uma maneira autoritária e hierárquica, tá? Ele vai sempre, né, numa ação coletiva, tá? Ações, projetos e práticas transformadoras. Então, assim, as propostas, tanto de comunicação, de relacionamento, ou até de projetos sociais mesmo, que ele vai apoiar e desenvolver, tem que ter essa prática de mudar uma realidade, né? Não é uma pura benemerência ou puro cuidar, a ação paliativa, não, é fazer com que aquela comunidade que tem aquela carência consiga sair daquele status, daquela situação e chegar numa maneira adequada. Então, é uma forma de liberdade, né? de libertar essa comunidade da sua condição social negativa. Tem que dominar teorias, técnicas e instrumentos de relações públicas. Então, ele também tem que saber o que fazer. Nós vamos finalizar essa aula com um case e, assim, a gente vai ver alguns exemplos do que é possível ser feito em RP comunitárias. Assim, não é nada muito diferente do que num projeto dentro de uma empresa, mas tudo que a gente falou nos 5 itens antes tem que estar dentro, né? Nessa ideologia que ele tem que compartilhar também, tá? Qual é a função? E aí eu fui pegando alguns trechos, tá? De pensamentos de alguns autores ou de textos mesmo que eu fui identificando do que é RP no terceiro setor. Aqui fala que a função de RP no terceiro setor compreende a atuação em projetos sociais e práticas de comunicação e relacionamento voltados para a promoção da cidadania. Então, você vai estar atuando em projetos, em ações de foco social, fazendo com que essa comunicação e essas ações de relacionamento busquem o despertar da cidadania, para a melhoria da vida das pessoas, para o desenvolvimento integral da sociedade e principalmente daquelas comunidades para que os projetos estão sendo desenvolvidos, tá bom?
mediando os interesses entre as partes, porque no terceiro setor são algumas partes envolvidas. A comunidade talvez talvez não, a principal parte é a comunidade, mas às vezes você tem um financiamento de uma empresa, né? Tem uma organização privada que apoiou aquele projeto e você precisa dar satisfação ou retorno das ações que estão sendo desenvolvidas para essa empresa. O Estado, muitas vezes o Estado é parceiro, com benefícios, com recursos advindos muitas vezes de leis, né, leis de incentivo que promovem essa parceria entre o terceiro setor e o Estado. Então, são muitas outras entidades, né, igreja, outras ONGs, associações. Então, assim, são outros tipos de organizações que se interagem, tá? Mas eu tenho que ser esse mediador dos interesses desses diversos tipos de organização e públicos que interagem na dinâmica do terceiro setor, tá? Aqui, finalizando, planejando conteúdos, formas, estratégias, instrumentos e meios mais adequados. Então, essa mediação é importante, mas o planejamento daquilo que vai ser feito não é menos importante do que o que a gente falou antes, né? Que é essa mediação. Executa as funções de RP. Então, assim, deixa eu só ver se está na minha ordem aqui, gente. Fundamentos, função, executa as funções de RP. Quais são as funções de RP? E aí a gente volta lá nas aulas de teoria de RP, tá? Lá no comecinho do curso a gente aprende as 5 funções de RP, que é assessoria e consultoria, pesquisa, planejamento, execução, controle e avaliação. Assessoria e consultoria, dando esse suporte para gestores, para as pessoas que estão no comando dessas organizações do terceiro setor, tá? Então, muitas vezes falta uma leitura de redes sociais, de mídias, de comportamento, de imagem, né? E aí você tem que dar consultoria, assessorar, dar orientação para que não haja erro tanto de ações quanto de comunicação, né, por parte dessas pessoas e por parte da própria entidade como um todo. Pesquisa, que é uma das nossas habilidades, levantar informações, levantar dados, tá, para a execução posterior, depois das tarefas, a gente nunca sai fazendo sem antes levantar informação. O planejamento, que é uma das nossas maiores habilidades, né? Vocês estão tendo aula com o professor Felício, vocês estão vendo, né, a importância de você planejar as ações, e quando o planejamento envolve uma ferramenta que a gente tem que dominar, do plano, né, das etapas do plano, onde se quer chegar, quais os recursos, quais os públicos, então tudo isso tem que ser muito bem pensado. A execução, enfim, que é o quê? Depois de pesquisado, planejado, você vai lá e executa. É um evento, é uma ação com outra ONG, busca de patrocínio, uma mobilização social, porque são outras práticas diferentes do que se faz naturalmente em RP dentro de empresa. Tá? Então, a execução vai ser muito própria das atividades que cabem dentro do terceiro setor, tá? Das organizações do terceiro setor. E, por fim, o controle e avaliação. O controle e avaliação é esse acompanhamento do que está sendo feito e a verificação lá no final se foi atingido o resultado conforme foi planejado. O planejamento propõe uma ação com alguns resultados, a gente vai lá e executa e depois verifica, né, se chegou aonde se queria chegar, quais foram os resultados. O case que eu vou falar para vocês, ele faz todas essas etapas, tá bom? Função de RP compreende a atuação em... Opa, errei. Voltei. Quais atividades, tá? Então, tá bom, professora, eu já sei que a função de RP é fazer toda essa
mediação entre as organizações, os públicos, planejar, executar. Mas o que eu faço no terceiro setor? O que na prática pode ser uma atividade do profissional de relações públicas? Esse texto aqui é da Cleusa Gimenez-Sesca e é um texto antigo, mas ela tenta descrever tudo o que é possível fazer dentro do terceiro setor como RP, como relações públicas. E eu vou ler para vocês verem o tanto de coisa. E aí, gente, se a gente for olhar aqui, é muito, isso daqui a gente faz também na nossa prática cotidiana, como RP, né? Em qualquer tipo de organização. Aqui a gente está falando do terceiro setor especialmente, tá? Mas o que a Sesca coloca? Ó, elabora e distribui noticiário por meio de press release para os veículos de comunicação social. Então, identifica uma demanda, faz release e manda para os meios de comunicação. Organiza e dirige entrevistas coletivas, tá? Que é o que a gente está vendo quase todos os dias, né? Agora com o novo ministro, hoje teve, né? O ministro da Saúde, entrevistas coletivas. Você imagina organizar só aquele acontecimento, só aquele evento, dá um baita de um trabalho, né? Mantém contatos permanentes com a imprensa. Então, o RP é alguém que tem vínculo com a imprensa, que conhece, né, os órgãos de imprensa, principalmente os órgãos locais, tá? E regionais. Supervisiona coberturas fotográficas e de TV, se vier, né, uma rede de TV, uma rádio, você vai acompanhar, orientando a realização do trabalho. Organiza e mantém atualizados os arquivos de imprensa, fotografia e filmes. Elabora publicações da instituição para funcionários, clientes, fornecedores. Então, vamos fazer um material, né, que vai chegar para o funcionário, vai chegar para a comunidade, é um folheto, é alguma coisa que vai ser feita. Ele vai organizar, elaborar e dar o andamento para que esse material, essa publicação, chegue até o público destinado. Folhetos, relatórios, livros, cartazes, aí, campanhas publicitárias, às vezes você precisa de uma campanha, né, de divulgação, de promoção, né, de alguma causa, tá? Promoções institucionais, quadros de avisos, exposições, mostras, então a área de eventos, tá? Organiza e dirige visitas, instalações, viagens, às vezes tem que acompanhar, né? Redige discursos, mensagens, correspondências. Então, assim, o texto para a imprensa, o texto para uma exposição na mídia de uma liderança, às vezes precisa que você redija. Então, você vai ter que, muitas vezes, escrever textos para outras pessoas, tá bom? Cria e dirige sistemas de comunicação específicos, então eu tenho todo um plano de comunicação, por exemplo, das redes sociais, o Facebook da ONG, você vai organizar todo esse sistema de comunicação. Elabora materiais audiovisuais. Eu não diria, assim, com tanta ênfase elaborar, mas a gente brifar e trazer a equipe de audiovisual, discutir com eles o que se quer, para onde se vai, né? E chegar no meio termo ali é nosso papel. Em algumas ONGs, talvez você mesmo vai produzir vídeos, né? Vai produzir material audiovisual. Mantém contatos com pessoas por outros meios, com líderes de opinião, que isso é muito importante no terceiro setor, tá? Com outras ONGs, com lideranças, vereadores, lideranças da comunidade, tá? Tem que estar atento, prefeito, pastores, padres, eles são líderes de opinião da comunidade, você tem que ter trânsito entre esses líderes de opinião. Empresários, autoridades, atende consultas, pedidos, muitas vezes vem pedidos, né, para participar de alguma atividade, participar de um evento, tá? Organiza entrevistas e contatos com a direção da instituição, organiza promoções e eventos, tais como inaugurações, comemorações, convenções, congressos, conferências. Muitas vezes você é chamado para participar. Isso é uma coisa muito legal no terceiro setor, que é você ser referência naquele segmento. Olha, quando se trata, a gente vai ver no case, lá no caso era quando se trata de reutilização de pneus.
aquela ONG, ela queria ser reconhecida como a principal referência para esse tipo de ação. E ela fez todo um trabalho com a imprensa e com a comunidade, com lideranças, para ela ser reconhecida e ela participar de eventos. Isso é muito legal também, tá? Dirige cerimonial, representa a instituição em sua direção, muitas vezes as lideranças de uma ONG não pode ir, o RP vai, mantém cadastro de líderes de opinião de interesse da instituição, que é o famoso mailing. Isso é uma listagem que a Sesca fez, e ela que em 2007 ela não posicionou nem as redes sociais, que só aí já dá um baita de um trabalho pra gente, né? Vamos para o próximo. A Peruso também faz uma listagem do que é possível desenvolver dentro do terceiro setor. Aqui ela coloca na efetivação, planejamento e execução das atividades concernentes às relações com a imprensa. Então, tudo que é relacionamento com a imprensa, com órgãos públicos, fundações privadas, então, assim, tudo que for sobre nesse vínculo com esses tipos de organizações, a gente está lá, tanto planejando quanto executando essas relações, tá? Na preparação de entrevistas, press releases ou kits de imprensa, que é a parte de assessoria de imprensa. No agendamento de contatos e na manutenção de cadastros atualizados, no envio de periódicos de comunicados. Então, essa parte é toda esse contato que se faz com outras ONGs ou com outras organizações, você tem que manter o seu mailing atualizado e isso dá trabalho, gente. Eu acho que vocês já passaram por isso em experiência de estágio. Né? A gente tira uma vez por ano, a gente tira um período da nossa atividade para atualizar mailing. Mailing não tem jeito, né? Todo ano pode mudar e pode mudar mais de uma vez por ano, né? O contato da liderança, quem é a pessoa. Então, assim, a gente tem que fazer isso, porque isso é importante, porque no momento que você precisa acionar essa organização, você tem que ter essa rede de comunicação acessível a você, tá? Embora nos dias de hoje a gente consiga de uma maneira muito mais fácil do que há uns 20 anos atrás, tá? O mail era o telefonão mesmo, no máximo o e-mail que a gente tinha. Hoje você joga no Facebook ou você joga em outra rede social e de repente você já consegue os dados. Mas é tempo que você perde, né? Então, se você tem atualizado esse e-mail e você precisa acionar algum público, você já busca nos seus arquivos esse material, tá? Na ajuda em certos aspectos de postura nas entrevistas e no material usado. Então, muitas vezes você vai ter que dar essa assessoria para as lideranças, né, de como se comportar, tá? Em situações. Na preparação de materiais impressos e audiovisuais. Aí vem folhetos, boletim informativo, jornal mural, projeto, cartaz. E aí, todo o material impresso que possa ser necessário usar em algum momento. Tá? Hoje usa-se mais material de redes sociais porque é mais barato, gente. Mas às vezes você vai precisar fazer um cartaz, tá? Às vezes vai precisar fazer um boletim, tá? Para chegar naquela comunidade. E aí, como é que faz? Qual que é a dinâmica? Qual que é o processo? Qual que é o texto? Qual que é a diagramação? Então, né? A gente tem que saber fazer. Na preparação de campanhas institucionais e educativas, na preparação de pesquisas para averiguar tendências, interesses e a opinião dos públicos em relação à atuação da organização. Isso aqui é pesquisa de opinião, tá? E esse primeiro item aqui, preparação de campanhas, que muitas vezes é feito, né? As organizações do terceiro setor, elas vivem praticamente de projetos e de campanhas, porque elas precisam o tempo todo estar mobilizando e seus públicos para chamar atenção para ela para uma causa, tá? No planejamento participativo, ao que a Peruso coloca, de todas as ações e todos os programas de comunicação. Então, nunca ser uma coisa autoritária, né? Que venha só da definição do profissional, mas que seja uma questão coletivizada, né? Decidida no coletivo, tá bom? Então, olha aqui, a gente olhando, né, esses dois textos aqui, o tanto de ações que a gente pode fazer nas organizações do terceiro setor, mas isso também cabe em qualquer outro tipo de organização. Mas aqui é que o texto é voltado para isso, tá? Aí, pessoal, eu trouxe um pouco de conteúdo para a gente refletir sobre esse terceiro setor, tá?
Vocês lembram que na aula passada eu passei um vídeo para vocês e na hora que a gente foi assistir o vídeo veio um outro conteúdo, tá? Foi um outro conteúdo. Na verdade, eu acho que é o texto que está gravado, tá? É o vídeo que está gravado. Então, eu trouxe aqui a história do terceiro setor, eu achei o link atual. E aí, eu vou passar um pouquinho para vocês, assim, só o comecinho, desse debate aqui que teve na TV Cultura. É um pouco antigo, mas assim, é muito legal, tá? A entrevistadora perguntando algumas coisas sobre o terceiro setor para esses dois entrevistados. A gente vai ver o comecinho, depois vocês podem assistir mais, porque faz a gente refletir sobre qual é o papel do terceiro setor, né? E qual que é a dinâmica, qual que é o funcionamento deles, tá bem? Agora eu preciso achar aqui como é que eu faço. Stop share. Será que é isso? Acho que sim. Então vamos lá? Vamos dar uma olhadinha no vídeo. Opa, acho que eu errei. Peraí, ele já estava lá. Aqui, ele está aqui. Todo mundo está escutando? Em todo o Brasil, as organizações não governamentais e sociais tentam reduzir as desigualdades com diversos tipos de ações. Porém, mesmo com toda essa boa vontade, o país não é considerado uma das nações mais solidárias do planeta. E pior, somos o menos solidário na América Latina. Os dados são... Peraí. Estudo feito no ano passado pela instituição britânica ShareGate Foundation. Doações que se amontoam, pilhas e pilhas de solidariedade formadas a cada vez que acontece uma enchente, seca, desmoronamento. As imagens são conhecidas. A fama de que o brasileiro é solidário também. Mas um estudo feito em 135 países aponta que no ranking da generosidade estamos longe de sermos campeões. O Brasil está em 91º lugar. É o menos generoso da América do Sul, ao lado da Venezuela. A Colômbia lidera. A situação dos brasileiros no ranking da solidariedade é ruim e vem piorando. Desde 2009, o país despencou da posição número 54 para o número 91. Uma das questões que a gente tem analisado é o fato da renda da população subir. Então, as classes mais favorecidas se sentem menos impulsionadas a ajudar o próximo porque acham que o próximo hoje está numa situação melhor. O estudo revela que 23% dos brasileiros doaram dinheiro para organizações sociais, 42% ajudaram desconhecidos, 15% das mulheres e 11% dos homens fazem trabalho voluntário. Os Estados Unidos são a nação mais solidária. 77% dos americanos ajudam estranhos. E nem é preciso ter muito para doar a quem precisa. Entre os países com maior proporção de pessoas que doaram dinheiro, 6 não fazem parte do G20, o grupo dos mais ricos do mundo. A primeira colocada é a Birmânia. 85% dos habitantes deram dinheiro a instituições sociais, seguida pelo Reino Unido, Malta, Irlanda e Tailândia. Para a diretora do Instituto de Desenvolvimento Social, falta ao Brasil uma cultura de solidariedade. Eu acho que o governo brasileiro poderia estar encorajando doações e facilitando, inclusive criando incentivos fiscais mais amplos para a pessoa física, para o indivíduo. Para debater sobre as organizações sociais, convidamos o economista Ladislau Dobor, professor da Faculdade de Economia PUC de São Paulo, e também recebemos o advogado Rubens Naves, coordenador do livro Organizações Sociais, a Construção do Modelo. Participe e mande as suas perguntas através do nosso portal de conteúdo, via Twitter e também pela nossa página no Facebook. Os endereços estão aí na sua tela. Boa tarde, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Vamos começar comentando essa reportagem que diz que o Brasil vem caindo no ranking de solidariedade. Essa notícia surpreende?
Eu acredito que não, na medida em que há uma dificuldade, foi bem salientado pela reportagem, de você instrumentalizar a doação no país. Quer dizer, não há mecanismos adequados, etc. É uma luta e você, às vezes, não sabe que caminho a doação percorre. Você, de repente, doa mantimentos, mas você tem uma notícia que sobraram mantimentos, que alguns até pereceram. Então, faltam mecanismos. Eu acho que o brasileiro é solidário, muito solidário. No ano do voluntariado no Brasil, nós tivemos mais de 1 milhão de inscrições de voluntários. Quer dizer, você não sabe como utilizar essa força de trabalho. E campanhas, como, por exemplo, a Fundação Abrinq, que vem desenvolvendo campanhas novas, com uma tecnologia moderna de acessar o contribuinte, o cidadão que está disposto a colaborar. Essa campanha é exitosa. A Fundação Abrinq, por exemplo, hoje tem mais de 50 mil doadores, pessoas físicas, pessoas de classe média para baixo. Quer dizer, essa é uma realidade. A outra é o que o empresariado ele não está suficientemente motivado ainda. Esse sim, esse setor, eu acho que tem que ser trabalhado com uma maior solidariedade. Professor. Olha, eu acho que nós temos uma herança um pouco perversa, né? Porque as pessoas precisam se ajudar de maneira organizada, né? Nós herdamos no Brasil um sistema de gestão de empresas, que a gente sabe, direito comercial, nós entendemos como organizar sistema público, direito público administrativo. Agora, há um imenso limbo jurídico, uma profunda confusão de organização jurídica na área das organizações da sociedade civil, das OS, das OCIPs, dos diversos segmentos, que tornam, por exemplo, tão difícil prestar contas, né? É tão fácil criminalizar, né? E uma coisa extremamente importante é o fato que, por exemplo, amanhã vai ser assinado o marco regulatório das organizações do terceiro setor, né? Que vai permitir colocar ordem, né? Tanto que essas organizações possam facilmente, de maneira desburocratizada, se organizar para prestar esses serviços sem ter essa criminalização, essa pressão, essa insegurança jurídica, né? Então, eu acho que tanto com a política nacional de participação que está sendo implementada, né? E esse marco regulatório, nós vamos começar a poder dar instrumentos, como diz o Rubens, né? Uma base mais organizada a esse voluntariado e a essa generosidade que no Brasil existe muito. Né? Acho que, por falar em colocar ordem, vale aqui a gente explicar bem as diferenças entre essas organizações, né? As organizações sociais, as OS, as organizações não governamentais, conhecidas como ONGs, e as OCIPs. Esse é um campo assim, de grande confusão, inclusive até mesmo para a própria área de comunicação, a mídia, o jornalismo, etc. Gente, isso aí tem a ver com a nossa aula que está postada lá, viu? É a última aula, antes dessa. Oficialmente constituídas. Quer dizer, essas entidades ou são associações ou são fundações. Esse é o esquema jurídico. Deve ser uma coisa ou outra. Agora, vamos começar com as ONGs. Quando você chama de ONG, chama-se Organização Não Governamentais, não é uma figura jurídica, é uma, vamos chamar assim, mais facilmente, é uma fantasia. Então, ONG não é empresa e não é governo, é uma ONG. Não, isso é meramente uma fantasia. Claro que esse termo ONG, que não é uma figura jurídica... O que não é o que é. Exatamente. Esse termo, a ONG, está mais ligado a um objetivo muito específico, a um projeto. Isso na década de 60, 70, que surgiu nos Estados Unidos e na Europa, esse termo, com todo, vamos dizer, você tinha um projeto de assistência num outro país, etc. Promovido, quem ia operacionalizar esse projeto era uma ONG. Então, ONG não pode ser uma fundação, uma associação, etc. Portanto, está feita essa distinção. Agora, no campo das organizações juridicamente constituídas, aí a gente tem as antigas filantrópicas, entidades, associações ou fundações que praticam o bem, filantropia, que são centenárias, como as Santa Casas, vem até do direito romano, serviço mortuário, de enterros, etc. Em Roma era feito já por uma entidade da sociedade civil. Então, é milenar a filantropia, vamos dizer, você captar recursos privados para realizar o bem.
Então, as filantrópicas têm um regime extremamente complicado em termos de isenções de impostos, etc. Então, esse é um segmento. O outro segmento é das chamadas OCIPs, que foi criado no âmbito da reforma de Estado do governo Fernando Henrique, junto com as OS. Então, a OCIP é uma associação ou uma fundação também, e com um objetivo específico na área do ensino, e se distingue por novos exemplos, por exemplo, novas iniciativas na área econômica popular. Suponhamos uma Praia da Pipa. O pessoal que mora lá no Nordeste, na Praia da Pipa, tem um talento especial para música. Então, foi feito um termo de parceria entre a FINEP e uma OCIP para desenvolver um projeto, entendeu? Captar todo aquele recurso, esse projeto na área dos celulares, que é aquela musiquinha do celular. Gente, a gente não vai poder ficar muito tempo aqui, mas essa parte... É um projeto específico. Opa. Então, a OCIP... Essa parte é muito importante, mas infelizmente a gente não vai poder ficar aqui, porque senão a gente não avança na aula, tá? Eu tenho que dar um stop nesse negócio. Acho que tá. Então, vamos voltar aqui. Então, essa entrevista ela é muito legal porque ela vai explicando o que é o terceiro setor. Esse pedacinho aí do entrevistado, ele está explicando as diferenças jurídicas, né? O termo terceiro setor, tanto de palavrinha que cabe para justificar o terceiro setor. ONG seria uma, OS seria outra, OCIP seria outra. Mas vocês vão ver no final da outra aula, que está gravada, que isso são nomenclaturas que vão sendo dadas a essas organizações à medida que elas vão ganhando certificações do governo, tá? Elas ou são associações ou são fundações, mas poderão ser OCIP, poderão ser OS, organizações sociais, poderão ser filantrópicas, se elas tiverem certificações e dentro do que elas executam a finalidade social delas. Então, assim, é um campo difícil, né, conceitualmente de atuação. Tá? Eu só posso dar um exemplo. Na minha família, meu pai e a minha irmã, eles são contadores e eles têm uma organização do terceiro setor no escritório, que eles fazem uma atividade voluntária, eles fazem toda a papelada, toda a burocracia dessa organização. E muitas vezes minha irmã já fez comentário comigo assim, como é difícil trabalhar a documentação de organizações do terceiro setor, por conta das exigências da outra legislação totalmente diferente, né? Então, é muito acirrada por conta de vir verba, né? A verba vem de fora, então essa prestação de contas ela é muito exigente. Então, assim, toda uma legislação muito específica para esse tipo de organização, tá bom? Mas é importante a gente ter esse conhecimento. Aqui tem um videozinho da Cecília Peruzzo, que ela vai falar do terceiro setor, mas eu acho que a gente não precisa ver isso daqui agora, tá bom? O que eu queria falar para vocês é que foi um material que eu achei interessante e que pode colaborar. O que a gente pode fazer para o terceiro setor? Então, seriam algumas dicas, tá? No item 1 ali, né? Tanto a comunicação como marketing, aí eu coloco RP. Né? Isso aí é um conteúdo que vem dessa forma, mas a gente pode olhar como relações públicas, porque isso é puro RP, tá, gente? Primeiro, qual que é o contexto global e a comunicação dessa organização corporativa, dessa organização? Ou seja, o que ela é, onde que ela atua, né? Com quem que ela, quais são qual que é a sua proposta, para que ela existe, tá? Como que ela se comunica, como que ela se relaciona, tá? Essa atuação informacional e relacional. Qual que é a sua identidade e imagem, tá? Então, outra questão que é importante. Eu preciso ter, né? Eu sou relevante, eu tenho significado, as pessoas querem interagir comigo ou não querem interagir comigo. O que está acontecendo? Então, são dicas de como atuar e o que oferecer de resultado para esse terceiro setor. Depois, compreender os públicos, no item 2 aqui. Quem são eles? Né? Qual que é a influência deles na minha organização, né? na organização, no terceiro setor?
quem sou eu para eles, eles podem me apoiar, como eu posso me aproximar deles, que maneiras eu posso realizar que tipo de relações, de relacionamento eu posso estabelecer com eles, para que seja mais relevante, tanto para eles quanto para mim, essa aproximação, tá? Sobre o marketing, tá? Primeiro, o segredo é entender com quem fala para saber como se apresentar. Então, assim, com quem que eu estou falando? Quem que é o público dessa entidade? E aí eu vou me apresentar conforme as expectativas e desejos e as necessidades desse público, tá bem? Mais um item. Quais as ferramentas de comunicação, os melhores recursos de comunicação vão fazer sentido nessa relação de interesse, de imagem, de reputação, de visibilidade, ou de públicos que eu tenho, né? Que instrumentos eu devo usar? E aqui lista uma série de possibilidades de ações de comunicação ou de ferramentas de comunicação. E sempre, né, me fazendo questionar qual que é a minha finalidade, por se eu quero fazer um relacionamento com a imprensa, com quem que eu estou falando, por que que eu quero falar, tá? A imprensa tem interesse no meu assunto? O que que interessa para a imprensa, tá bom? E como que eu devo fazer isso? Então, são dicas de como fazer a comunicação ter relevância para esse tipo de organização do terceiro setor, tá? Os eventos, para que que servem? Né? Para que que eles servem? Quando que eu devo fazer? Quando que eu devo participar? Tá? Publicidade, propaganda, vou investir em que aspecto? Com qual objetivo? Aqui dá a dica no terceiro setor é sempre muito importante o tete a tete, né, que está falando aqui, né? Esse contato mais pessoal, mais individual, e trabalhar com ações inovadoras, redes sociais, storytelling, hoje, né, os podcasts, né? De repente ir para ações mais inovadoras, justamente para posicionar essa organização, essa entidade, num ambiente que talvez ela nunca foi posicionada, tá bom? Por fim, a minha estratégia de comunicação deu certo? Verificar os resultados. Gente, é muito importante a gente ter acompanhamento das ações que a gente faz, tá? O RP ele não pode se dar ao luxo de fazer um projeto muito legal e depois não apresentar os resultados. Ou de não ir mapeando ao longo do processo e não ir arquivando informação, levantando dados para depois apresentar esses resultados. Porque se a gente não apresenta, né, fica muito simplória, né? E aí perde a credibilidade, porque dá a impressão que qualquer um faz, né? A gente tem que aprender a mapear, tá? E avaliar esses resultados e apresentar esses resultados, né? Principalmente os impactos, as mudanças, que é o que a gente tanto deseja no terceiro setor, que aconteça quando há uma prática de relações públicas, tá? De comunicação, tá bom? Aí, gente, para a gente finalizar, eu trouxe esse case. É um case que foi apresentado no Prêmio Opinião Pública em 2015, tá? Já faz um tempinho, mas assim, foi um dos cases que eu consegui. Tem coisa mais atual, mas eu consegui abaixar ele inteiro. Ele está todo descrito. Eu cheguei a mandar um texto agora no final da tarde para a Adriele e ela vai mandar para vocês esse material. Então, eu consegui colocar toda a descrição do case da Reciclanip, tá? A Reciclanip, ela foi vencedora na categoria desse prêmio, era um prêmio na área de RP que acontecia, eu acho que faz uns 2 anos, ou 3 que não acontece mais, ou foi retomado no ano passado e eu não me acompanhei, tá? Mas ele premia práticas de relações públicas em várias categorias, tá? E aqui vale a pena a gente fazer um parênteses. O professor Felício já foi premiado nesse prêmio, tá? É um prêmio nacional de relações públicas, ele já foi premiado, tá? Por um projeto que ele desenvolveu aqui no Vale do Paraíba. E a gente teve já uma ex-aluna que também trabalhou na Petrobras e um projeto dela desenvolvido na Petrobras foi premiado, e também de um
antigo professor de RP que já se aposentou, ele também já recebeu premiação em primeiro lugar na categoria, em algumas categorias do prêmio POP, tá? Então, assim, é legal dizer que a gente tem o gostinho. Eu fui no dia da premiação que o Felício recebeu o prêmio, tá? Como primeiro colocado na categoria lá, acho que foi de sustentabilidade, tá? Do projeto que ele desenvolveu. Depois peço para ele conversar com vocês dessa experiência, se é que ele já não contou da experiência do projeto Homem e o Rio. Foi esse projeto que foi premiado, tá? Rapidamente, depois eu quero que vocês leiam, tá? O que é a Reciclanip? A Reciclanip é uma entidade sem fins lucrativos, ela é uma organização do terceiro setor, que foram as empresas da área de pneus, as fabricantes de pneus, por meio de uma exigência da lei brasileira, elas produzem pneu, né? E elas têm que recolher pneus, material inservível, que eles chamam aqui, pneus inservíveis, que eles falam. Isso é uma exigência legal, tá? O IBAMA que fiscaliza. E eles têm que apresentar um relatório de quanto que eles produziram e de quanto que eles recolheram, né, de pneu. E a Reciclanip, ela é praticamente inexistente na opinião pública. Ninguém sabia que ela existia, tá? E por conta da opinião pública muito negativa em relação aos pneus, né, gente? As pessoas falam mal de pneu jogado na rua, pneu que junta água, que causa doença, que acumula o mosquito da dengue. Então, assim, a opinião pública a respeito dos pneus usados era muito negativa e isso impactava na imagem das empresas fabricantes de pneu. Então, elas se juntaram, primeiro para atender essa exigência legal e depois perceberam essa negatividade do produto pneu e da imagem que resvalava nas empresas fabricantes de pneu. E elas contrataram uma assessoria de relações públicas, deixa eu ver aqui, CLA Comunicações, que prestou uma assessoria por 15 meses. Então, ela ficou 15 meses fazendo um projeto para a Reciclanip e identificou toda essa situação negativa e traçou um plano, né, fez uma pesquisa, levantou esse contexto e depois traçou todo um plano de transformação da imagem das fabricantes de pneu e dos pneus, né? Primeiro, dizendo que existia uma entidade que era responsável pela coleta desse material. Explicando que as empresas de pneu elas tinham um comprometimento social, tá? E aí eles foram mudando essa opinião, tá? Fazendo ações, né, em todo o território nacional, mas pelo que eu vi, principalmente no sul do Brasil, que tem algumas ações aqui no Paraná, tá? Mas o grande objetivo deles, aqui ó, o case apresenta a análise do contexto e organização, então apresenta o cenário e a entidade, que é a Reciclanip, depois vem a descrição do case, depois vem os resultados alcançados, o que a CLA Comunicações trouxe de resultado para a Reciclanip, que era o cliente, tá? Então, o objetivo dessa assessoria era conscientizar a sociedade da necessidade de descartar adequadamente os pneus, mostrar como colaborar com essa atividade, indicar locais de recolhimento, destacar o trabalho dessa entidade Reciclanip como a maior operação de logística reversa. O que é logística reversa? É a logística de recolher os produtos, tá? Se as empresas têm a logística de colocar o produto nas gôndolas, no mercado, a Reciclanip tinha a responsabilidade de ir lá recolher o pneu velho, porque era uma obrigação dessas empresas, tá? Destacar o trabalho da Reciclanip e buscar uma opinião favorável, né, em relação a todo esse contexto, tá? Foi um trabalho de relações públicas que começou a ser feito pela CLA e envolvendo
tanto os fabricantes, a imprensa, as mídias sociais, o governo federal, autoridades estaduais, municipais, associações empresariais, movimentos e entidades ambientais, estudantes e sociedade em geral. Então, eles mapearam todos os públicos de interesse da Reciclanip para atingir esses objetivos e foram feitas ações, muitas ações para tentar atingir esses objetivos. Então, o que a gente está vendo aqui? Um pouquinho da aula de planejamento, tá? Traça o objetivo, aí pensa quais são as ações, executa as ações, depois traz os resultados, tá bem? E aí o case, ele vai dando conta de dizer o que ela foi fazendo, tá? A quantidade de ações, né, foram feitas, estratégias, várias estratégias que envolveram diferentes públicos, preparação de material informativo, divulgação na imprensa, criação de páginas no Facebook e outras redes sociais, implantação de um mecanismo simples de acesso e consultas, ampliação da presença da entidade na mídia, em áreas do governo, porque ela ia fazer, né, todo aquele relacionamento com o governo, formação de parcerias com entidades ambientais para participar de seus eventos, divulgação do site, porque não tinha um site legal, também foi feito um site, resposta rápida a todos os questionamentos, preparação de informação para estudantes sobre o recolhimento de pneus, tá? Então foram muitas atividades para esses vários públicos e muitas parcerias e foram realizadas, né, essas ações. E aí no final aqui eles, como eles fizeram toda a contagem, né, o acompanhamento e o controle das ações, eles dizem, né, foram emitidos, distribuídos 47 releases, realizadas 74 entrevistas, criou-se o primeiro relatório anual da entidade, que é um relatório da área ambiental, tá bom? Deixa eu ver o que tem aqui. O site atendeu mais de 500 pessoas, estudantes, coordenadores de meio ambiente de municípios, e uma série, 675 matérias de capa, né, de jornais, tá? Ou revistas em órgãos menores, tá bom? 178 posts, 110 tweets, 892 fãs, e aí eles foram trazendo o resultado positivo. E aí eles colocam aqui, em resumo, o resultado foi considerado muito positivo, com a conscientização geral sobre o descarte adequado de pneus e a mudança de percepção das lideranças, de órgãos de fiscalização e da sociedade, tanto em relação ao bom trabalho realizado pela Reciclanip, como a necessidade de os importadores independentes fazerem o mesmo. Por quê? Tem as empresas importadoras, tem as fabricantes de pneus que não são brasileiras, que não têm sede no Brasil. Então, esse material vem importado e ele vira lixo no Brasil. Então, é preciso identificar que a sociedade precisava entender que esse material importado, ele não tinha o comprometimento social das empresas fabricantes nacionais, né, no caso, nacionais. Então, foi mais um conteúdo que eles exploraram, tá? Eu queria que vocês lessem esse case. É super simples, mas é muito legal, porque mostra, né, uma entidade sem fins lucrativos, com um objetivo a ser atingido, com clareza de quais públicos que precisam ser atingidos, e um planejamento de ações feito por uma assessoria, e os resultados, principalmente os resultados que foram atingidos a partir dessa ação de relações públicas, tá? E a gente vê o que é relações públicas no terceiro setor, né? A causa que vem junto com as ações de comunicação, ok? Tá todo mundo aqui comigo? Gente, onde a gente entraria agora na nossa atividade de sala de aula? A gente ia pôr a mão na massa num projeto, tá? Assim, infelizmente isso nós vamos, assim que a gente voltar, a gente provavelmente vai ter um tempo de revisão, né, de tudo que foi feito. Acredito que a gente vai ter que se encontrar para fazer uma análise, né?
e de repente isso possa ser alguma coisa que a gente leve para um outro momento e outra disciplina. Agora não dá para a gente fazer um projeto social, a gente está separado, está longe, né? A não ser que a gente tenha alguma ideia de fazer isso nas redes sociais, entendeu? Eu acho que a gente poderia fazer uma análise do que as ONGs ou do que o terceiro setor está fazendo neste momento, tá? Para a gente ter um entendimento, né, do que de comunicação essas organizações estão fazendo, tá? Então, eu vou postar esse vídeo lá como aula dada, tá bom? E aí eu vou deixar um pouco descrita essa tarefinha, tá? Para vocês indicarem, né? Uma ONG ou uma entidade, estou usando a palavra ONG, mas não é o jeito mais certo de usar as palavras, a definição dessas entidades, tá, gente? O certo é a organização da sociedade civil, tá? Ou organizações do terceiro setor, tá bem? E eu vou deixar um exercício, tá? Uma tarefa. E aí vocês respondem para mim lá o que vocês viram, né? Provavelmente você conhece alguma entidade e vê o que ela está, nesse momento, em tempos de pandemia, né? Como é que ela está se apresentando nas redes sociais. Pode ser, de repente, essa nossa tarefa, tá bom? Ô, prof. Oi, amor. Aquilo das lives dos cantores lá, tipo, aí que tem a entidade de doação de alimentos, Sim. Esse dá também ou não? Sim, tem que ver só se é uma ONG, se é uma entidade, mas provavelmente, se não é uma iniciativa de pessoas, né, que vai destinado para uma organização, entendeu? Se não foi ela que criou, foi uma ideia que vai ser dirigida para alguém que está recebendo, mas tem a ver sim. Entendi. Assim, é que às vezes a própria entidade, por exemplo, agora alguma ONG da área da saúde, né? Como que ela está aparecendo nas redes sociais? O Greenpeace, por exemplo, né? Só para vocês darem uma pesquisada rapidinha, uma entidade, ou o que eu vi essa semana na TV foi uma campanha publicitária ou um comercial do GAC ou do GAPC, acho que é do GAC, das crianças com câncer, para dizer que elas precisam ainda de apoio, as pessoas não estão doando, tipo, né, não esqueçam da gente, a gente precisa continuar nosso atendimento a essas crianças que ainda estão em tratamento, né? Então, isso foi um conteúdo que eu vi, acho que semana passada ou no comecinho dessa semana, tá? Então, assim, elas vão, como é que elas estão se posicionando nesse momento atípico, né? Que é o que a gente está vivendo. Deixa eu achar aqui, stop share. Pessoal, dessa forma, a gente finaliza a nossa aula, esse nosso encontro, tá bom? Queria saber se vocês têm alguma dúvida, porque a intenção é RP no terceiro setor, o que é, né? É RP, mas é com essa sensibilização, tá? E com essa infinidade de possibilidades de prática, tá? Fica claro para vocês? Vocês entenderam? Vocês compreenderam? Sim, prof. A Joyce também falou o seguinte. Esse trabalho aí é para entregar, né? Então, gente, eu tô assim. A gente tem, vocês já me entregaram uma atividade e a gente tem aquele seminário que é mais para frente, tá? Eu não tô querendo dar tanto peso pro seminário, porque a gente não sabe como é que vai ser isso. Então, ele pode ser uma coisa que não seja lá tão legal quanto seria um seminário físico, tá? Eu posso colocar um valorzinho simples, tiro um pouco lá daquele seminário e trago aqui só para vocês refletirem um pouco, né, do que de comunicação, de imagem, de relacionamento ou de RP, ONGs ou organizações do terceiro setor estão fazendo neste momento de um contexto diferente, né?
tem gente que é super criativo, né? Vai lá e aparece, né? E chama atenção. Ou não, né? Tem organizações que tá recolhida aguardando o momento passar, né? De repente vocês vão ver situações muito legais e olhar com o olhar de RP. Nossa, olha que legal, né? O que está sendo feito. Mas só é possível ver isso dentro das redes sociais, né? Não dá para ver outras ações de relacionamento e comunicação, tá bom? Mas eu deixo descrito lá, daí eu dou um prazinho para vocês me entregarem, tá? É só uma descrição, ó. ONG tal, ou entidade tal. Daí você vai só descrever o que é, ó. Fez isso e a sua opinião, talvez, o que você achou legal. Tá bom? Ah, tá, entendi. Obrigada, professora. É simples. Tá certo, gente? Certo. Então esse é pra semana que vem. Então, vocês querem que eu jogue para daqui 15 dias? Ou vocês preferem que seja semana que vem? Não, pode ser daqui a 15 Então, tá dias. Tá. Então, eu vou subir esse vídeo e vou descrever a atividade lá na plataforma. Daí vocês procuram um exemplo e retorna a atividade para mim. Tá bom? Beleza, obrigada, Então, professora. gente, saudade de vocês, viu? Faz falta, né? Sim. Saudades também, cara. Ir pra faculdade. A gente... Ainda bem que a gente tem uma relação muito legal e isso, né, cria vínculos, né? Cria um sentimento mesmo entre a gente e espero que a gente vença isso daí com muitos aprendizados, né? Não só o aprendizado acadêmico, acho que talvez nesse momento deva ser o menos importante, mas que a gente aprenda a ser gente melhor, né? Na nossa Verdade, família. vai refletir em tudo. Né? Tomara que a gente seja uma sociedade melhor depois de tudo isso. Bom, pessoal, um abraço. Deixa eu desligar e dar uma pausa aqui.